Aluna, meu querido aluno, 15 horas e 56 minutos, aproximadamente 4 horas da tarde, aqui 25 de setembro de 2025, quinta-feira, dia ensolarado lá fora, e eu aqui gravando mais uma aula para você, aula de número 33, né? Você já sabe, né? Sou o seu querido professor, pesquisador científico, Alas Gabriel Breviário, vinculado ao mestrado em Psicologia Cognitiva e Comportamental numa universidade americana, a University of Informatics and Faith em Flórida, fica lá nos Estados Unidos. É o curso à distância aqui do centro da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. Dando sequência ao componente curricular, formação docente 4, aqui apresento de novo, recapitulando as 10 aulas deste componente. Aula 31 foi apresentado o tema Epistemologia da Ciência e Produção do Conhecimento. Aula 32, Metodologias de Pesquisa Qualitativa. O quanto pesquisa científica, sejam elas quali, quant, mista, o que pesquisa científica, quilometragem na seara científica tem a emprestar, gerar de proveito para a nossa formação docente e, consequentemente, traduzir num processo de ensino-aprendizagem mais eficiente, mais eficaz, mais efetivo, e num verdadeiro aprendizado do aluno, da aluna, beneficiando toda a comunidade escolar e universitária, seja ela educação fundamental 1, educação fundamental 2, educação, ensino técnico, ensino médio técnico, EJA, seja educação superior, em graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Aqui eu apresento, nessa aula, a metodologia da pesquisa quantitativa, na aula 34, métodos mistos de pesquisa em educação, aula 35, pesquisação e pesquisa participante, aula 36, ética em pesquisa com os seres humanos, aula 37, gestão e análise de dados educacionais, aula 38, redação científica, normas da ABNT internacionais, aula 39, publicação científica e indexação de periódicos. Aula 40, tendências de pesquisa em educação no Brasil e no mundo. Então, como base dos insights e reflexões dessa aula número 33, apresento o artigo intitulado As pesquisas qualitativas e quantitativas na educação. Embora o foco seja quant, mas fala-se aqui também do quali, mas eu vou focar aqui no quant, visto que a aula 32 já falou do quali, É um artigo científico publicado na revista Prisma, por Rodrigues, Oliveira e Santos. Vamos lá. Este artigo realiza importantes reflexões sobre as principais ideias que norteiam as pesquisas de natureza qualitativa e quantitativa. Apresenta, descreve e analisa os conceitos, as definições, os instrumentos de pesquisa e os processos de desenvolvimento de cada uma delas. Debate também algumas questões teóricas vinculadas às pesquisas denominadas de quali-quantitativas, que seriam mistas, quando é quali-quant é mista, Ou também outra forma de se expressar seria quali-quantitativas, ou quali-quant. Introdução. Primeiro deixa eu apresentar que quando foi publicado. Foi publicado no ano de 2021 esse artigo, no volume 2, número 1, páginas 154 a 174, na revista Prisma. Quem quiser acessar na íntegra, tem, você, meu aluno ou aluna, que acessa o ambiente virtual de ensino e aprendizagem, você tem lá na biblioteca, tem a biblioteca própria no ambiente virtual de ensino e aprendizagem, todos os materiais didáticos pedagógicos que eu utilizo nas aulas, artigos, vídeos, tem tudo lá separado para você, além de integração com bibliotecas extras, virtuais, que você pode acessar, muitos livros, clássicos, contemporâneos sobre as temáticas, além de treinamentos em base de dados, que eu forneço também em todos os cursos. Mas quem quiser procurar direto no site da revista, também pode, só digitar Revista Prisma no Google, acessa o site da revista, vai direto em arquivos ou anteriores, e procura o volume 2, o número 1, a página 154 a 174, vai lá se encontrar esse artigo ali, na íntegra, para ler online ou offline. O conhecimento é elemento constitutivo de qualquer sociedade. Esta perpassa sempre por transformações, o que leva o conhecimento a uma constante renovação, e em função disso a busca por informações e novos saberes faz-se primordial. Minai, 2009, discorre que o ser humano está em incessante busca para explicar as lógicas do inconsciente coletivo e do comportamento humano, onde a ciência e a incompletude do conhecimento são fomentadores deste processo. Especificamente na educação, o conhecimento está nas vivências cotidianas, nas trocas entre os pares, na diversidade e pluralidade do ser humano.
A sociedade, assim, está constituída pelo grande avanço das tecnologias, onde as informações são transitáveis e velozmente modificadas, exigindo cada vez mais o desenvolvimento de pesquisas que analisem o contexto social, educativo e filosófico e o conhecimento produzido nas instituições educacionais. Diante do exposto, a pesquisa se configura num processo metodológico que possui múltiplas possibilidades de movimento dialético na busca por recursos que podem ser constantemente revistos e confrontados por ideias divergentes numa interlocução crítica com os aparatos bibliográficos, tendo em vista a validade epistemológica capaz de compreender melhor o homem, a história, a filosofia e a própria ciência. Criswell, 2014, ele é um dos maiores pesquisadores do mundo de estratégia de métodos mistos e investigações científicas, né? Pelo menos em 2014, na obra que eu li dele, naquela época ele já tinha 32 anos de atuação em pesquisas científicas envolvendo métodos mistos, naquela época, né? De 2014 para 2025 são 11 anos, né? Então 32 com 11 dá quanto? Dá 43 anos. Hoje, né, se ele está vivo, acredito que sim, né, ele tem 43 anos, né, de investigação de métodos mistos, né, em pesquisa científica. Então, quer dizer, ele, acredito eu que se não é ainda a maior autoridade do mundo, né, na temática dos métodos mistos de investigações científicas, ele deve estar prestes a se tornar já, né. Criswell analisa os conceitos e definições metodológicas referentes à pesquisa como um norte e a macro-interpretação científica mediante um universo investigativo auferido pelo levantamento de dados e experimentos que indicarão numa concepção fundamentalista do objeto pesquisado. Minayo, 2009, página 23, em complemento às ideias de Criswell, 2014, acrescenta que a pesquisa enquanto metodologia leva o pesquisador a pesquisadora a ter uma atitude, uma prática teórica de constante busca que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente. Para Neto e Castro, 2017, página 82 e 83, o que nos motiva, né, pesquisar algo advém das experiências de vida, sejam pessoais ou profissionais, do contexto sociopolítico e econômico vivenciado e das lacunas existentes nas investigações científicas. Desse modo, faz-se necessário ressaltar a profunda necessidade do ato de pesquisar, seja pela constante mutabilidade do conhecimento ou pela necessidade de compreender o homem, suas relações com o meio e com a educação. Conforme Gil, 1999, página 42, salienta, a pesquisa científica pode ser definida como processo formal e sistêmico de desenvolvimento do método científico que tem como objetivo descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. Nessa perspectiva, a pesquisa provoca a busca pelo conhecimento essencial para a compreensão das particularidades das ciências sociais e a realidade em torno das relações interpessoais históricas e culturais. Minayo, 2009 e Gil, 1999, nesse contexto, observam que a pesquisa se torna um manancial inesgotável que permite uma célere movimentação entre teoria e dados em um processo intrinsecamente inacabado e permanente. Em consonância com o exposto por Minayo, 2009 e Gil, 1999, Cervo e Bervian, 2004, apresentam a pesquisa como um estágio, né, que busca resolver problemas plurais, fazendo uso de procedimentos técnicos e metodológicos a fim de obter respostas para questões ou indagações hipoteticamente levantadas no aparecimento de uma suspeita de um problema. Demo 2000, nessa acepção, reflete que a pesquisa consiste na instrumentação teórico-metodológica com a adoção do conhecimento científico e anseia, essencialmente, pela produção de conhecimento novo, de importância social e emergencial. A pesquisa, assim, assegura um processo de investigação e viabiliza a construção de novas técnicas, saberes e realidades referentes a um determinado fenômeno que se modifica ao longo do tempo e da história. Na sociedade, assim como na educação, a pesquisa apresenta como resultado a realidade de determinado local. Segundo Minayo, 2009, entendemos por pesquisa a atividade básica da ciência na sua indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo.
Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula o pensamento e a ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema na vida prática. De acordo com o exposto, a pesquisa enfatiza a importância da interação entre a cultura recorrente e a sociedade vigente. Os modelos investigados abarcam um sistema de relações os quais constroem os conhecimentos científicos. Ainda conforme a autora, a pesquisa científica conecta dualidades entre a oposição e complementaridade entre o natural e o social, a dialética e a compreensão das relações cotidianas de forma integral. Tal fato está presente também no campo educacional. A pesquisa, então, defronta-se com as interfaces disciplinares, com atividades intencionais e a produção do conhecimento que evidenciam a melhoria da vida social, com vistas à relevância social e científica. Em razão da forma como o problema é abordado nas pesquisas científicas, estas podem ser classificadas em pesquisas qualitativas e quantitativas. Tal classificação foi retratada aqui nessa pesquisa, nesse artigo, de maneira a apresentar os conceitos e delimitar sua investigação, sua intenção investigativa, as etapas de execução e os instrumentos de coleta de dados, bem como tratar do emprego dessas duas pesquisas unidas, que se apresenta como pesquisa mista ou quali-quantitativa, quali-quant, ou mesmo mista. Perspectivas da pesquisa qualitativa em educação. A pesquisa qualitativa para Merriam, 1998, envolve a obtenção de dados descritivos na perspectiva da investigação crítica ou interpretativa e estuda as relações humanas nos mais diversos ambientes, assim como a complexidade de um determinado fenômeno, a fim de decodificar e traduzir o sentido dos fatos e acontecimentos. Nas palavras de Brandão, 2001, a pesquisa qualitativa está relacionada aos significados que as pessoas atribuem às suas experiências no mundo social e a como as pessoas compreendem esse mundo. Tenta, portanto, interpretar os fenômenos sociais, interações, comportamentos, etc., em termos de sentidos que as pessoas lhes dão. Em função disso, é comumente referida como pesquisa interpretativa. Nesse contexto, a pesquisa qualitativa se configura num formato em que os conceitos levantados devem ser contemplados sob a ótica advinda da prática social. Para Oliveira et al., 2020, página 02, uma pesquisa de natureza qualitativa busca dar resposta a questões muito particulares e específicas que precisam de elucidações mais analíticas e descritivas. Em se tratando de dados prioritariamente qualitativos, Minayo, 2009, afirma que a objetivação não é viável, uma vez que é impossível descrever a realidade com exata fidedignidade. Diante dessas prerrogativas, as pesquisas qualitativas aspiram à captação do fenômeno a partir do entorno social, perante as perspectivas e envolvimento das pessoas nesse meio, pois a construção da pesquisa é produzida por meio das percepções dos sujeitos que dela participam. Nessa perspectiva, Gil, 1999, menciona que a pesquisa qualitativa é subjetiva ao objeto de estudo, ergue-se sobre a dinâmica e abordagem do problema pesquisado e visa descrever e decodificar de forma interpretativa os componentes de um sistema complexo de significados, sem se preocupar com a mensuração dos fenômenos, pois permeia a compreensão do contexto no qual ocorre o fenômeno. Pesquisar qualitativamente é analisar, observar, descrever e realizar práticas interpretativas de um fenômeno a fim de compreender seu significado. Meyrin, 2002, delineia a pesquisa qualitativa como um processo adaptado, não padronizado ao objeto de estudo, que possui caráter comunicativo e está inserida no contexto de métodos e técnicas que respaldam um caráter processual e reflexivo. Conforme Creswell, 2007, a investigação qualitativa apresenta perspectivas reivindicatórias, participatórias e autorreflexivas. No quadro 1 estão listadas as características básicas desse tipo de pesquisa. Quadro 1, características das pesquisas qualitativas. Pesquisa qualitativa. Ocorre num cenário natural, o pesquisador está in loco e altamente envolvido nas experiências reais dos pesquisados, pesquisadas, usa de métodos múltiplos e interativos para a coleta de dados, envolvendo a participação ativa dos pesquisados, pesquisadas com a pesquisa. Emergente e flexível, as questões da pesquisa podem ser reorganizadas mediante a interpretação da realidade. Interpretativa, a interpretação dos dados por parte do pesquisador, pesquisadora que está inserido no momento sociopolítico e histórico.
Fenômenos sociais devem ser analisados historicamente. Descritiva, com apoio fenomenológico, se atém a descrever fenômenos e significados. Os resultados são apresentados em descrições narrativas, rejeitando toda expressão quantitativa, numérica e de medida. Adendos, né, apenas eu já na aula 32, quando eu fui apresentar um pouco, né, sobre de uma forma comparativa pesquisa qual e quant, eu cheguei a mencionar ali várias das características, né, bem refinadas, né, o entendimento é bem refinado, né, por conta de fazer muitas pesquisas científicas, ter uma produtividade bastante grande, né, uma trajetória científica extensa. Pesquisa qualitativa não necessariamente ela é feita em loco, tá? Apesar de que não está errado, tá, né, tá correto, só que não está completo o entendimento. Ela pode ser feita ex loco também, por que não? Tá? A pesquisa quali ela pode ser feita em loco, ela pode ser feita ex loco. A pesquisa quant também, ela pode ser feita em loco, ela pode ser feita ex loco. Não é o local que vai determinar se a pesquisa é quali ou quant, tá? São a natureza das variáveis. Se as variáveis são categóricas, a pesquisa é quali, se as variáveis são quantitativas, ela é quant, é só isso. Essa é a natureza das variáveis que define se ela é quali ou quant, não é o local, tá? Então, o que é in loco? In loco é a pesquisa feita no local. Você vai pesquisar uma escola coletando dados lá dentro da escola, tá? Você vai lá presencialmente. Você vai coletar dados de uma empresa dentro da empresa. Você vai coletar dados de um órgão público dentro do órgão público, tá? Isso é in loco. Você vai fazer uma pesquisa de opinião na rua, perfil de mercado, indo direto na rua, na calçada, na praça, na onde for, onde tiver as pessoas, e vai abordar diretamente a pessoa lá na rua, na calçada, onde for, e você vai coletar. Isso é in loco, direto no local. E a ex loco você vai fazer isso à distância. Você vai enviar o link de um formulário, você vai fazer um link de um questionário, né, por e-mail, vai enviar, sei lá, por WhatsApp, você vai, sei lá, vai fazer uma chamada de vídeo com a pessoa. Embora a chamada de vídeo tenha um adentro, o chamada de vídeo enquanto presencial conectado, ela pode ser considerada uma pesquisa, uma coleta de dados direta com os seres humanos, mas não in loco, porque o in loco requer deslocamento do pesquisador até o ambiente onde vai ser coletados os dados, né? Já quando você faz uma chamada de vídeo, você pode até mencionar na pesquisa que a coleta ela foi feita de forma direta, né? Você está vendo a pessoa na sua frente, é uma relação pessoal que você está tendo com a pessoa, né? É um contato, só que é um encontro presencial conectado que se fala, né? Mas não é in loco, porque você está fazendo à distância, a pessoa pode estar lá no Ceará, ou nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa, no Japão, você no Brasil, e você está numa chamada de vídeo coletando dados direto com os seres humanos, mas encontros presenciais conectados, no caso da chamada de vídeo, que no caso seria uma coleta ex loco, mais direta com os seres humanos. Então, a pesquisa pode ser ex loco à distância, mas de uma forma indireta também, por formulário, questionário, por e-mail, por telefone, às vezes, né? Pode ser de diversas formas. Então, é um adendo que eu faço aqui. Mas fora isso, o restante está correto aqui, o que foi falado sobre a pesquisa qualitativa. Como se pode constatar pelas características acima ressaltadas, a pesquisa qualitativa está enraizada nas ciências sociais, uma vez que alcança significados articulados à realidade do objeto pesquisado, como crenças, valores e atitudes. Minay, 2009, cita que a pesquisa qualitativa responde a questões referentes a um conjunto de fenômenos humanos, entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e a partilhada com seus semelhantes. Knechtel 2014 corrobora as ideias de Minay 2009 e argumenta que a pesquisa qualitativa tem como principais características ressaltar a natureza socialmente construída a partir da realidade, a relação entre o pesquisador e o objeto de estudo, bem como as qualidades e os processos da experiência social que se cria e adquire significado. Isto posto, constata-se que a pesquisa qualitativa tem como característica a assertividade descritiva, ou seja, enfatiza a essência. Como afirma Frisch, em 2004, a pesquisa qualitativa é complexa e dialoga com a diversidade e a flexibilidade, está arraigada a tendências fundamentadas em raízes filosóficas. Diante disso, pressupõe o emprego de entrevistas e observação detalhada, métodos interpretativos.
A análise de casos específicos, a valorização das descrições particularizadas e o uso de narrativas históricas, materiais bibliográficos e autobiográficos. Nesse sentido, a pesquisa qualitativa vai além da informação dada ou coletada, ou seja, procura aprofundar o conhecimento do objeto de estudo. Embora a pesquisa qualitativa esteja emaranhada na subjetividade do pesquisador-pesquisadora, que será o intérprete da problemática na qual está imerso, é preciso ressaltar que o valor científico desse tipo de pesquisa depende fundamentalmente da descrição do que ela observa. O fato de o pesquisadora vivenciar a pesquisa dá a ela a oportunidade de explicar significativamente e com propriedade os fenômenos. Especificamente, quanto ao método qualitativo, pode-se observar que seus conceitos são flexíveis. A forma ou significado de determinados indivíduos ou grupos frente a uma temática resultarão numa questão social ou singular investigativa que será analisada por meio de acervos interpretativos que caracterizam o construtivismo científico, que sustenta a concepção de realidade do estudo. Minay, 2009, apresenta, para melhor compreensão, a pesquisa qualitativa como uma espiral processual. A figura 1 representa as etapas desse tipo de pesquisa. Tem uma espiral aqui, conhecimento científico, análise e tratamento do material empírico e documental, interpretação dos dados. Trabalho de campo, seleção de instrumentos, observação, coleta de dados. Definição de objetivos, frase exploratória, problema duro, questionamento. Bom, essa espiral construída de autoria própria, no caso dos 3 pesquisadores que conduziram essa pesquisa, partindo, no caso aqui da base dessa espiral como início da pesquisa, é uma forma de retratar o processo de investigação científica. Existem muitas formas, existem várias partes que poderiam ser completadas aqui, em quantas e quais etapas, Dá para se dividir em 10 etapas, em 20, em 30, depende do nível de detalhamento que se requer apresentar. No caso aqui foi só uma ilustração, uma espiral para mostrar o entendimento dos autores, como que se dá o processo de investigação científica. Então, na concepção desses autores e autoras, primeiro se propõe um problema, define um problema, que gera uma dúvida, que nós chamamos de questão norteadora principal, que pode gerar questões norteadoras específicas, não tem uma quantidade específica de questões norteadoras específicas, não é adequado que sejam muitas para não deixar muito complexa a pesquisa, e às vezes, por questão de tempo, às vezes na pesquisa, dependendo do cronograma traçado, não dê tempo para responder todas, ou coletar e tratar os dados que responda a todos. Então, o ideal é traçar uma questão norteadora principal para cada pesquisa associada ao problema que se quer resolver, ou pelo menos se propor uma solução para esse problema, e algumas questões norteadoras secundárias, pode ser entre 3 e 5, tá bom, não precisa ser mais do que isso, como questões norteadoras secundárias, ou simplesmente pode não se considerar a questão norteadora secundária, pode se deixar apenas a questão norteadora principal. Então essa é uma fase inicial, quando se quer já antecipar as respostas para essas questões, é o que nós chamamos de estabelecimento de hipóteses. As hipóteses são as respostas possíveis à questão norteadora principal e às possíveis questões e às questões norteadoras secundárias, caso a pesquisa tenha essas questões norteadoras secundárias. Então as hipóteses são isso, determinadas as questões que norteiam a pesquisa, quais seriam as possíveis respostas, tentando antecipar, antes de se coletar dados, antes de se tratar os dados, antes de se chegar a alguma conclusão, quais seriam as possíveis respostas, que isso pode ajudar até mesmo no momento da coleta, no momento da construção do instrumento de coleta. É interessante. As hipóteses podem ajudar na construção do instrumento de coleta. É muito importante estabelecer hipóteses, mesmo em pesquisa de revisão. Não é comum se colocar hipótese em revisões da literatura, mas eu coloco, é uma característica das minhas revisões. Eu coloco hipóteses até nas revisões, porque as hipóteses elas ajudam até mesmo na hora de coletar e tratar os dados, mesmo que bibliográficos documentais. É interessante, quando a gente coloca as hipóteses, aquilo já condiciona a nossa mente, já norteia, já deixa a mente totalmente focada, alinhada, e constrói uma lógica linear que isso beneficia a coleta e o tratamento de dados, e consequentemente os resultados e conclusões lá na frente. Isso é importante. E eu faço questão de colocar hipótese até em revisões, não é algo comum se colocar, mas eu coloco.
né? E normalmente se coloca hipótese quando se vai fazer pesquisas experimentais, quando vai fazer teste de hipótese, quando vai fazer análise estatística. Normalmente, quando, né, nessa pesquisa tem mesmo, né? É até obrigatório colocar, né? Mas eu coloco até nas revisões também. Então, uma vez, né, definido o problema, né, você tem uma questão norteadora principal que você quer responder associado a um problema, então você sabe qual é o objetivo principal da sua pesquisa, que está atrelada à questão norteadora principal, e você tem os objetivos específicos que estão atrelados às questões norteadoras, né, secundárias específicas. E daí você traça uma rota, né? Você tem os objetivos, que é a fase exploratória, daí você traça uma rota, né? Quais são os caminhos, ou o caminho, talvez pode ser um caminho ou mais de um, talvez você trace 2 ou 3 caminhos, caso o primeiro falhar, você tenta um segundo, caso o segundo né, falhar, você tenta um terceiro, pelo menos para que um caminho consiga, né, alcançar a finalidade de responder às questões norteadoras, né, que consiga, né, pelo menos propor uma solução, ou, né, que até resolver, né, o problema que foi, né, definido no início. Então é interessante isso, né? Então esse trabalho, né, de metodologia, de construção de caminhos para se responder as questões norteadoras, né, resolver esse problema, alcançar o objetivo principal definido, né, a gente pode realizar várias subetapas nessa construção de caminhos. Primeiro, existe um caminho? Como é que eu vou coletar os dados? Como é que eu vou tratar os dados? Que dados eu vou coletar? Quais são os dados necessários, relevantes para responder as questões norteadoras? Quais são os dados que vão trazer, né, culminar lá nos resultados e conclusões necessárias para se resolver esse problema? Então, isso tudo tem que ser feito antes, né? Tem que ser feito junto com a definição de objetivos, né? O traçamento da rota, né, dos caminhos, né? A construção dessas possibilidades metodológicas tem que ser feita antes da coleta. Tem que se definir tudo. Como? Existe caminho para chegar lá? E se não existir? Bom, se não existir, é um caminho mais, né, delongado, né, mais trabalhoso. Aí tem que se construir, né? O caminho é construir um caminho para chegar lá, é mais complicado. Mas, né, para uma gama ampla, né, de objetivos, né, e temáticas e problemas, já existem caminhos, né, rotas, né, procedimentos, né, técnicos para se produzir os resultados objetivados. Então, né, não são poucas, né, claro, não são poucos os problemas, né, poucas as demandas que se tem que construir um caminho, mas para infinitas, vamos dizer assim, para muitas, né, demandas, muitas temáticas, muitos problemas, já se tem, né, rotas bem traçadas, procedimentos bem delineados, só seguir, né, replicar para se produzir aqueles resultados, né, que podem ser convergentes ou divergentes a outras pesquisas da temática. A análise e tratamento do material empírico, bom, a análise e tratamento só vai começar depois da coleta, e a coleta só deve começar quando foi muito bem definida a rota, né, o caminho tem que ter sido muito bem traçado, tem que ser muito bem planejado, tem que se ter segurança de que vai ser feita a coleta e o tratamento de forma adequada para se alcançar, né, os resultados e conclusões objetivadas. Uma vez feito isso, então pode coletar. Coletou os dados, vai vir a análise e tratamento dele, né, isso já foi definido antes, na etapa do traçamento dos caminhos, a rota, que no caso é a metodologia. E aí então vai se seguir na íntegra, né? vai se utilizar a disciplina ou a autodisciplina do pesquisador e a pesquisadora para cumprir aquilo que foi proposto em termos de cronograma, em termos de metodologia, para executar exatamente aquilo que foi proposto e então produzir os resultados e conclusões objetivadas, delineados, né, desde as fases iniciais da pesquisa. Pronto, feito isso, coletou os dados, analisou os dados, a análise e interpretação, do meu âmbito, eu considero como sinônimo. Né? Existem pesquisadores que não, que consideram a análise como sendo uma quebra, né, e interpretação como sendo talvez uma discussão, né, dessa quebra dos resultados que são. A análise para muitos pesquisadores é uma quebra. É uma quebra, pegar, né, dado por dado que foi coletado, quebrar isso em pedacinho, né, e tentar explicar, né, qual que é a relação de um pedacinho com o outro do quebra-cabeça? O que essa peça tem a ver com a outra? O que a outra tem a ver com essa? Será que essa tem, né, deixa de ter relação com alguma? Será que esse quebra-cabeça está bem montado? Então, para muitas análises é apenas isso e a interpretação seria uma discussão, né, dessas relações. Né? Para mim, a análise e interpretação é um conjunto completo. Né? Mas tudo que os pesquisadores fazem na análise, junto com o que fazem na interpretação, é o que eu também faço na análise e interpretação. É só uma questão de visões, de terminologia diferente, né, junta
Um separa a análise de interpretação e eu apenas junto a análise de interpretação como se fosse sinônimo, apenas isso, é uma questão terminológica, é uma questão de preferência de terminologia, ou de categorização terminológica, podemos dizer assim. Mas que não né, essa ordem dos fatores, nesse caso, né, não altera os produtos, os resultados, não altera a qualidade da pesquisa. É apenas uma questão de adequação ou de preferência de categorização terminológica. Enfim, e aí daí se então produz o conhecimento científico, entendendo-se como o fruto do caminho traçado da investigação científica, desde o problema, passando por questões norteadoras, né, questão norteadora principal, questões norteadoras específicas, né, definição de objetivos, traçamento da rota, caminho que no caso é a metodologias, né, emprego, execução dessa rota, que no caso é a execução da pesquisa envolvendo coleta e tratamento dos dados, e esse tratamento subdividido em registro. E esse tratamento subdividido tem registro, organização, sistematização, análise e interpretação, que para mim é uma coisa só, formalização, né, revisão, né, publicação, lógico, né, que tem tudo isso, todas essas fases, tudo para mim está tudo lá no tratamento, né, dos dados. E como os resultados e conclusões dessa pesquisa é o que se tem aqui, o chamado conhecimento científico. E o conhecimento científico é aquele entendimento que entendemos que ele é mais seguro, ele é mais fidedigno, desde que com fonte confiável, bem conduzido, né, que ele pode ser convergente ou divergente de acordo com o cruzamento de dados da literatura científica, né, da área. Ele pode convergir, ele pode divergir também, mesmo que divergente não significa que ele está errado, né? Aí vai depender, né? Será que se partiu do mesmo ponto de partida, as premissas foram as mesmas, as condições iniciais foram as mesmas? As metodologias podem ter sido as mesmas, mas será que, né, essas premissas e condições iniciais são as mesmas, as metodologias são as mesmas, os resultados são divergentes? Quer dizer que a pesquisa é errada? Não necessariamente. De repente foi coletado, né? Será que foram as mesmas pessoas que responderam os questionários, o formulário, as entrevistas? Será que, né, as demais pesquisas conduzidas em escolas, de repente você conduziu na mesma escola que as demais pesquisas? Será que o perfil das pessoas daquela escola entrevistada tem o mesmo perfil das pessoas das demais escolas? Será que aquela empresa investigada tem o mesmo perfil de todas as demais empresas daquele setor? Será que aquele setor tem o mesmo perfil de todos os demais setores? Será que aquele órgão público tem o mesmo perfil de todos os demais órgãos públicos? Então pode estar aí a explicação da divergência. Quando ocorre, né, as mesmas condições iniciais, mesmas metodologias com resultado diferente, tem que buscar a explicação por que houve essa divergência. Né? Mas não necessariamente significa que está errado. É necessário, né, retratar muito bem que foram divergentes, apontar por que a vasta literatura está indo em uma direção e sua pesquisa está indo com resultados, conclusões em outra direção, mas desde que muito bem justificado. Pode ser que essa divergência seja uma descoberta, pode ser que tenha uma escola que é outlier, um público que é outlier, pode ser que tenha uma comunidade que é outlier, um órgão público que é outlier, uma empresa, um setor, pode ter características, de repente por conta de região geográfica, dentro de uma determinada conjuntura econômica, dentro de determinadas condições políticas, sociais, ambientais, pode ser que uma série de fatores contribuíram para que aquela pesquisa, naquele momento, naquele local, produzissem, né, resultado divergente, mesmo partindo das mesmas condições iniciais e mesma metodologia que todas as demais pesquisas da temática. Então é interessante isso. Mas essa é só uma forma de representação da investigação científica que os autores propuseram aqui, retrataram, construíram uma espiral, ficou bem desenhadinho. A espiral da pesquisa qualitativa mostra que a pesquisa surge sempre de um questionamento, um problema. A partir disso, é necessário definir objetivos a serem alcançados com o desenvolvimento do estudo, bem como estabelecer quais serão os instrumentos de coleta dos dados necessários. Estas informações devem ser analisadas e compreendidas por meio de métodos específicos com base em um arcabouço teórico consistente. Desse modo, fica evidente que a busca do conhecimento científico torna-se uma constante, visto que toda investigação traz novas perguntas, novas lacunas do conhecimento e assim subsidia novas investigações e pesquisas. Para o desenvolvimento e o alcance dos objetivos almejados com a pesquisa qualitativa, o pesquisador-pesquisadora configura-se como personagem essencial. Será ele e ela, mediante o levantamento de um problema e permeado por hipóteses sobre este problema, que vai a campo para encontro com o meio, os objetivos e os sujeitos a serem pesquisados, em busca de respostas e de construir conhecimento. Neste contexto, Tosone Reis, 2007, assevera que na pesquisa qualitativa o pesquisador-pesquisadora é o principal instrumento.
Sendo assim, ele e ela é o próprio protagonista e ao mesmo tempo parte essencial de suas pesquisas. Trivinos, 1987, página 121, pondera quanto ao papel do pesquisador-pesquisadora que sua função, mais do que estudar as pessoas, é compreendê-las, descrever sua cultura e vivenciar os significados válidos para a sua investigação, exigindo uma ação disciplinada orientada por princípios gerais. Ou seja, por mais que o investigadora esteja envolvida na própria investigação junto a seus objetivos, cabe a ele e ela pautar seu trabalho numa prática íntegra, legítima e cientificamente planejada. Neste sentido, o pesquisador-pesquisadora que pretende realizar uma pesquisa qualitativa precisa apresentar características essenciais, o que possibilitará que sejam diferenciadas suas impressões pessoais da investigação científica, tal como apresenta a figura 2. Figura 2. Características do pesquisador-pesquisadora qualitativo. Analisa indutivamente, se preocupa com o processo, observadora, interage com os pesquisados, etnógrafo, usa múltiplas estratégias de investigação. Tudo bem, não tem nada errado, né? Só existem muitas características, né, que não foram incluídas, existem algumas que foram, mas enfim. Analisa indutivamente. Bom, aí é um caso à parte, não está errado, mas não está completo, né? A indução, seja a indução, a dedução ou a abdução, que são os três principais, né, as três principais bases procedimentais do pensamento lógico científico, elas podem ser empregadas em quaisquer pesquisas, sejam elas quali, quanti ou mistas, né? A indução, que é aquela que parte de casos particulares, estuda-se uma escola, 2, 3 e tenta-se generalizar para uma quantidade de escola, é claro que a indução é um salto, né, não autorizado pela lógica, né? A indução é um salto não autorizado pela lógica. Não é porque você investigou 1, 2, 3, 10, 50 escolas que aquilo vai ser generalizado. Aí depende qual que é o seu universo populacional, até que ponto a quantidade de escolas da sua amostra, né, que foi investigada, aquilo representa a população. Aí vai ter que ver qual que é a sua amostra, qual que é o seu universo populacional, para se saber se, né, se essa indução aí vai ser generalizável ou não. Na verdade, pesquisas amostrais, elas são... podemos dizer que indutivo, pode ser indutivo, por que não? A gente pega um conjunto de casos particulares, mas numa quantidade expressiva que seja suficiente para generalizar para o todo, né, que seria o universo populacional, por que não? Mas a indução não é o único caminho lógico de se realizar pesquisa qualitativa, pode-se empregar a dedução também, né, pode-se empregar, né, premissas, condições iniciais que já são genéricas, que são universais, e delas extrair conclusões particulares, específicas sobre aquele objeto investigado, né, que é o caminho da indução. E a abdução dá para se também construir, né, premissas que são antagônicas, né, que sendo elas, né, particulares ou genéricas, mas que se representam, né, teses e antíteses, que quando cruzadas chega-se a síntese, né, que é o método abdutivo. Ele preza pelo encontro, né, das teses e suas respectivas antíteses, sejam elas genéricas ou particulares, produzindo então sínteses que vão ser genéricas ou particulares também, que é o que se trabalha no método abdutivo. Mas tanto abdução, dedução e indução podem ser empregadas tanto em pesquisa quali quanto ou mista. Se preocupa com o processo. Bom, todo pesquisadora sério vai pesquisar com todo o processo de investigação científica. Então, o pesquisador qualitativo vai se preocupar com o processo de investigação científica qualitativo. O pesquisadora quantitativo vai se preocupar com o processo de investigação científica quantitativa. E o pesquisadora misto vai se preocupar com o processo de investigação científica da pesquisa, né, mista, né, também. Observadora, não existe pesquisadora que não observe. Aliás, a observação é o primeiro passo para a pesquisa. Sem observar, não existe pesquisa que não parte da observação. A pessoa que não viu nada e começa a pesquisar está alucinando, né? Você vai pesquisar do que? Se não viu, vai falar do que, meu Deus? Tem que ver, né? Como é que você vai pesquisar de um banco lá no deserto do Saara? Mas se você nem banco tem lá não tem banco, não tem cara, vai pesquisar, vai fazer uma pesquisa? Os bancos públicos no deserto do Saara, uma revisão da literatura, mas peraí, mas lá não tem banco, é só a pessoa, só se for um esquizofrênico querendo pesquisar sobre os bancos no deserto do Saara, lá não tem banco. As águas, né, do mar que secou, mas peraí, mas se o mar secou não tem água, não tem gota lá, como é que ele vai pesquisar que água lá, meu Deus do céu? Então assim,
tem que ter lógica, né? E essa lógica parte da observação. Toda pesquisa parte da observação. Da observação é que se define o problema, é que se estabelece uma questão norteadora principal, questões norteadoras secundárias, né? Se estabelece hipótese e daí por diante. Tá? Então, assim, não é mentira que o pesquisador qualitativo é observador, está correto. Mas não só ele, né? Todo pesquisador tem que ser observador. Se você não é observador, observadora, você fala que você é pesquisador e não observa, então você não é pesquisador, pesquisador. Ou então você não prestou atenção ainda que todas as suas pesquisas você teve que partir da observação. Pode ser o caso, mas, né? Talvez você tenha feito uma pesquisa e até hoje você não sabe que você partiu da observação ainda. Né? Usa múltiplas estratégias de investigação. Não sei. Quem? O pesquisador? Qual que é o pesquisador? Qual que é a pesquisa que ele e ela fez? Mas como é que eu vou saber se usa múltiplas estratégias de investigação? E se ele usa uma só? Eu não sei, eu tenho que ver a pesquisa do sujeito para saber, né, quais são as estratégias de investigação ou qual, de repente é uma só, uma estratégia de investigação, como é que eu vou saber? Tem que ler lá para saber. Ele é etnógrafo? Não sei, ué. Se ele utiliza a etnografia na pesquisa, ele é etnógrafo? Etnógrafo quem está acostumado a utilizar a etnografia, se ele usou uma vez só. Se o pesquisador qualitativo ele fez uma pesquisa só com etnografia, seja ela participante ou não, será que a gente pode chamar ele de etnógrafo? Acredito que não, né? Uma vez só, né? Ou a mesma coisa, por exemplo, que a pessoa, sei lá, a pessoa fez uma declaração de imposto de renda só na vida. Vai falar que é contador? Não, a pessoa não precisa nem ter formação para fazer declaração de imposto de renda. Baixa lá o programa da Receita Federal, faz online, presta lá. Ninguém precisa ter formação contábil para fazer isso. Não é porque fez uma vez que aquela pessoa é aquilo, né? Mas se for um pesquisador que está acostumado a empregar a etnografia em suas pesquisas, esse eu posso chamar de etnógrafo. Mas não quer dizer que todo pesquisadora que realiza investigações científicas utiliza a etnografia. Não existem muitas metodologias que são qualitativas, e por que tem que utilizar a etnografia? Pode utilizar quaisquer metodologias que sejam qualitativas, então não necessariamente tem que ser a etnografia. Interage com os pesquisados. Não, interação com os pesquisados aí depende. Será que toda pesquisa qualitativa tem interação direta com os seres humanos? Não. E não tem aquela que se faz, por exemplo, utilizando dados públicos? Não tem pesquisa qualitativa que se faz apenas com revisão da literatura, aqueles pesquisadores nem sabem que estão sendo investigados? Então, que interação que existe nisso? Pode se chamar de interação, né, pesquisas com pesquisadas, né, que nem estão sabendo que estão sendo investigados? Que tipo de interação é essa? Então não necessariamente interage com pesquisados, né, e pesquisado. Conforme pode ser vislumbrado na figura anterior, é fundamental na pesquisa qualitativa o envolvimento do pesquisadora com a realidade observada. Mediante uma postura disciplinada e a seleção de estratégias e princípios, é possível atingir os objetivos científicos da pesquisa e validar todo o conhecimento construído. Ao participar e envolver-se com o meio e os sujeitos, né, pesquisados, o pesquisadora passa a ser um etnógrafo, visto que está envolvido em diferentes contextos do seu objeto de maneira social e cultural. Pelo que deu para perceber, esses pesquisadores que gostam da etnografia, né, talvez eles próprios sejam etnógrafos, né, estão fazendo apologia à etnografia e à formação do etnógrafo aqui. Tá bom, deixa eles lá, né? Não tem nada contra etnografia, nem etnógrafo. Quem quiser se tornar, sinta-se à vontade. Creswell, 2007, discorre que pesquisador na pesquisa qualitativa é um instrumento primário na coleta de dados, uma vez que ele e ela vivenciam a pesquisa, os fenômenos e os significados produzidos e observados pela investigação. Nesse contexto, a interação pesquisadores torna-se útil e positivo. Neste paradigma, o que validará cientificamente a pesquisa qualitativa é a credibilidade da investigação baseada em coerência, percepção e na descrição dos fenômenos de maneira impessoal. Tais quesitos trarão como resultado não o produto final, mas o arcabouço que fundamenta todo o processo de pesquisa por meio da interpretação da realidade e do sujeito sem generalizações. Todavia, apenas o pesquisadora, por meio de sua interação com os pesquisados, dará sentido a esse trabalho intelectual. É importante enfatizar, né, que a pesquisa qualitativa deriva de uma investigação de uma situação, problema social histórica, de uma coleta e análise de dados reais e concretos que não estabelecidos em uma pesquisa rígida.
Isso porque a condução do processo traz sempre novos elementos problematizadores que podem modificar as interpretações iniciais. Desse modo, o pesquisador, apoiado numa fundamentação geral inicial, faz constantes revisões e aprofundamentos com o apoio de literaturas anteriores e, a partir daí, oportuniza o surgimento de novas teorias, sempre pautados pela investigação, indagação e dúvidas. Criswell, 2007, sustenta que é preciso estabelecer fronteiras para a coleta de dados nas pesquisas qualitativas. As informações podem advir de entrevistas semi-estruturadas ou livros, documentos, materiais visuais, entre outros, com o suporte de protocolos de registro. As técnicas de coleta de dados devem ser definidas em razão do problema de pesquisa e dos objetivos da mesma e pressupõem um planejamento minucioso por parte do pesquisador-pesquisadora para que se evite um excesso de dados e, consequentemente, um gasto de tempo excessivo para analisá-los. Conforme Criswell, 2007, indica 4 tipos de procedimentos de coleta de dados apresentados na figura 3 que embasarão a análise dos resultados da pesquisa qualitativa. Figura 3. Procedimentos de coleta de dados na pesquisa qualitativa. Observações. O pesquisador-pesquisadora toma notas de campo sobre o comportamento e atividades das pessoas no local de pesquisa, podendo se envolver de maneira não participativa até integralmente participativa. O protocolo observacional de registro deve conter espaço para notas descritivas, registros de diálogos, relatos de espaço físico, eventos de atividades, notas reflexivas, registro de considerações pessoais do pesquisador-pesquisadora, quando a impressão de sentimento. Nota-se que o protocolo observacional não necessariamente precisa ser uma agenda sofisticada, um livro sofisticado, um protocolo, isso, aqui. Não. Pode ser uma folha de caderno. Tá? Olha, eu estava lá em São Paulo, capital, morando numa casa de acolhida com 1.200 homens, na Copa do Mundo 2014, e eu andando por uma calçada, numa rua, virando uma esquina de uma praça, surgiu uma ideia nova. Eu falei, meu Deus do céu, eu nunca tinha pensado nisso. Se eu colocar isso na minha pesquisa, sentido MBA em Finanças e Controladoria, está feita a pesquisa. E o que eu fiz? Eu pego lá, abro a mochila, tem um caderninho lá, eu arranco uma folha de caderno, pego uma caneta, sento no banco de uma praça, numa tarde, sei lá que dia da semana era, e estou lá escrevendo, fico lá 1, 2 horas escrevendo, até chegar lá num campo, num polo universitário, para passar limpo para um Word, para a nuvem, etc. Então, qual foi o meu protocolo observacional? Uma folha de caderno, sentado numa praça, em qualquer dia da semana, eu lá escrevendo com caneta. Tá bom. E morando numa casa de acolhida. Então, eu já fiz isso dentro de hospital, já fiz isso em praça, já fiz em biblioteca, já fiz pesquisa científica dentro de hospital, já fiz pesquisa científica numa praça, dentro de albergue, dentro de casa de acolhida, dentro de biblioteca, dentro de universidade, já fiz pesquisa científica em tudo quanto é lugar. Só em lugar que presta, né? Lugar que não presta. Entrevista realizada face a face, pesquisador e participantes, por meio de perguntas pouco estruturadas e geralmente abertas, dialogam sobre visões e opiniões por participantes. As entrevistas também podem ser feitas por telefone ou em pequenos grupos focais. O protocolo de entrevista será usado para registrar informações durante as entrevistas, estando estruturado com as principais questões da pesquisa e perguntas com espaço para registro de comentários do pesquisador-pesquisadora. Podem ser usados também nas entrevistas à gravação em áudio e vídeo. Coleta e documentos. A coleta de documentos para análise pode ser de ordem pública, jornais, atas, relatórios, etc., e de ordem privada, registros pessoais, diários, cartas, fotografias, e-mails, etc. Material audiovisual. Estes dados são consistentes, podendo ser fotografias, vídeos, áudios e outros materiais sonoros, objetos de arte, etc. O registro de documentos e materiais visuais. O pesquisador-pesquisadora toma nota das ideias principais que constam nestes materiais e documentos, observando se são fontes primárias, informações diretas, ou secundárias, informações dadas por terceiro. Para a coleta de dados, é muito importante considerar a amostragem. Na pesquisa qualitativa, não se faz necessário quantificar uma amostra, uma vez que a pesquisa tem característica fenomenológica. Porém, não se trata de uma escolha aleatória. Criswell, 2017, página 190, ressalta que não se sugere dessa forma necessariamente a amostragem aleatória ou seleção de um grande número de participantes locais, sendo preciso, pois, identificar ambientes e pessoas que possam contribuir para que o pesquisador melhor compreenda o problema. Trivinos, 1987, página 133, explica que o pesquisador-pesquisadora deve decidir a amostragem
com intencionalidade de maneira a considerar, dentre outras condições, sujeitos que sejam essenciais para esclarecimento do assunto, facilidade de encontrar as pessoas, tempo nos indivíduos. Neste contexto, Neto e Castro, 2017, afirmam que o objetivo da amostra é produzir informações aprofundadas e ilustrativas. Seja ela pequena ou grande, importa que a mesma seja capaz de gerar novas informações. Portanto, a preocupação é com os aspectos da realidade contextual, tendo como enfoque a concepção e a compreensão das relações sociais e culturais de modo a esclarecer critérios e características fundamentais como onde a pesquisa irá acontecer, delimitar o cenário local, quem serão os observados, entrevistados, entrevistadas, sujeitos pesquisados, pesquisadas, o que será observado, eventos e a evolução dos eventos vividos pelos sujeitos pesquisados no local onde se dá a pesquisa, processo. De posse dos dados coletados, o pesquisador ou pesquisadora se vê diante de um emaranhado de observações, entrevistas e análises documentais associadas às suas vivências e experiências com os pesquisados, pesquisadas e com o meio em que a pesquisa está inserida. O pesquisador, pesquisadora tem, para análise, diferentes representações e signos que se apresentam com um conjunto de informações que, a partir dali, precisa ser interpretado e articulado com a literatura já existente para ampliar o conhecimento atual e transformá-lo em novos códigos sociais, sendo essa a construção fundamental do pesquisador, pesquisadora. Especificamente quanto à pesquisa qualitativa em educação, Trivinos, 1987, assegura que esta não precisa apoiar-se a resultados estatísticos para ter valor científico, uma vez que, mediante forte aporte teórico, a mesma é capaz de solucionar questões problematizadoras e construir conhecimentos científicos relevantes. No entendimento do autor, o pesquisador, pesquisadora, orientado pelo enfoque qualitativo, tem ampla liberdade teórico-metodológica para realizar seu estudo. Os limites de sua iniciativa particular estão exclusivamente fixados pelas condições da exigência de um trabalho científico. Este, repetimos, deve ter uma estrutura coerente, consistente, originalidade e nível de objetivação capazes de merecer a aprovação dos cientistas num processo intersubjetivo de apreciação. Neste panorama, a pesquisa qualitativa não precisa ater-se à apresentação de dados que sejam comprovados estatisticamente para ser validada enquanto pesquisa e conhecimento científico. Entretanto, deve-se primar pelo rigor científico que pode ser vislumbrado através das ações investigativas mediadas pelo planejamento, pela substancial coleta de dados e informações, assim como pelo registro preciso dessas coletas, o que oportunizará a elaboração descritiva das informações com devido aporte teórico de conhecimentos anteriores. Desse modo, será fomentado um novo conhecimento, historicamente situado, proveniente de uma realidade social que se apresenta como cena dinâmica da vida individual e coletiva. Perspectivas da pesquisa quantitativa e educação, que neste TEL 2014 assevera que tanto a pesquisa qualitativa quanto a quantitativa tem como foco principal o ponto de vista do indivíduo. Enquanto a pesquisa qualitativa considera a proximidade com o sujeito, na pesquisa quantitativa são usados materiais e métodos precisos. Minay, 2009, ao tratar das abordagens qualitativas e quantitativas de pesquisas científicas, esclarece que, enquanto os cientistas sociais que trabalham com estatística visam criar modelos, descrever e explicar fenômenos que produzem regularidades, a abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos significados. Entre elas, há uma oposição complementar que, quando bem trabalhada, teórica e praticamente, produz riqueza de informações. Atendo-se, neste momento, a refletir sobre a pesquisa quantitativa, que neste TEL 2014 reverbera que esta é um modo específico de pesquisa que opera a respeito de um problema de âmbito humano ou social. Baseia-se na avaliação de uma teoria miscigenada por variáveis e dados quantificados e registrados em números apresentados de forma estatística para determinar se as generalizações previstas na teoria se sustentam ou não. A pesquisa quantitativa, desse modo, pode ser empregada para quantificar perfis populacionais, indicadores socioeconômicos, preferências, comportamentos dos indivíduos, entre outros. A pesquisa quantitativa traz uma abordagem de quantificação, ou seja, faz referência com dimensões de intensidade. Neste sentido, o interesse do pesquisador-pesquisadora se orienta por dimensionar, analisar e avaliar a aplicabilidade de recursos ou técnicas ou até mesmo introduzir uma variável na coleta de dados para um registro quantitativo. Cabe ressaltar que nesse tipo de pesquisa, o pesquisador-pesquisadora precisa assumir uma postura de distanciamento do contexto, isto é,
deve haver uma separação entre pesquisador, pesquisadora, né, e objeto de pesquisa. Mas não há, não tem como, não existe neutralidade na pesquisa científica. Pesquisador, pesquisadora, né, o sujeito que pesquisa, ele se envolve com o objeto da pesquisa. Eu não estou falando que você vai investigar a professora, que você vai ter contato sexual com ela, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você vai utilizar a sua percepção, seja pesquisador ou pesquisador, sua percepção, seus valores, suas crenças, até mesmo preconceitos enraizados, infelizmente. E isso vai influenciar a interpretação, a discussão que você vai fazer dos resultados que você vai obter na sua pesquisa. Tá? E isso vai afetar as conclusões. Então, toda pesquisa carrega subjetividade, mesmo pesquisas quantitativas, mesmo pesquisas em que você utiliza análise estatística, mesmo pesquisas que os números estão falando muita coisa, tá? Mas como é que você interpreta esses números? Até que ponto você concorda com a interpretação das próprias teorias, né, estatísticas, próprias teorias matemáticas, teorias, né, computacionais, teorias contábeis, teorias econômicas? Até que ponto você concorda? Até que ponto como é que você interpreta? Como é que você coloca isso registrado na sua pesquisa, aborda isso quando você não concorda com algum aspecto e você precisa retratar aquele número, aquela conclusão numérica, aquele resultado estatístico? Como é que você faz isso? Então tudo isso carrega um ar de subjetividade, um nível de subjetividade. Toda pesquisa que é quantitativa, né, que por si é objetiva, carrega subjetividade também, né? E isso é consequência de quê? Dos paradigmas do pesquisador, pesquisadora, sua visão de mundo, de realidade, de vida, de homem, de ciência, de verdade, enfim, né? Então não existe pesquisa 100% objetiva. Também não existe pesquisa 100% objetiva. Nem 100% objetivo, nem 100% subjetivo. Toda pesquisa objetiva carrega subjetividade, toda pesquisa subjetiva carrega também objetividade. Visto que está diretamente vinculada à quantificação, né, das informações coletadas na experimentação, na mensuração e no controle austero e rigoroso dos fatos analisados, a pesquisa quantitativa, conforme ressalta Knigschel, 2014, foi alicerce do pensamento científico até a metade do século XX, sendo caracterizada pela neutralidade do pesquisador ante a investigação de realidade. Não existe essa neutralidade. Embora existam muitos pesquisadores que falam de uma neutralidade, não existe neutralidade. Ou você é a favor ou você é contra alguma coisa. Ou os resultados da sua pesquisa são convergentes ou são divergentes a algum outro já encontrado. Não tem meio termo. Ou está na mesma direção ou está na direção contrária. Não tem meio termo. Tá? Ou você é a favor de alguma coisa ou você é contra. Tá? Quando você fica calado, tem gente que acha que neutralidade é ficar calado. Não, eu fico calado para não me envolver. Não, mas você pode ficar quieto. Mas você continua concordando ou discordando com alguma situação, né? Não adianta. Você pode não querer se expor. Você não talvez você não queira transmitir isso, seja de forma, né, oral, de forma visual, de forma gestual. Talvez você não queira transmitir o que você pensa sobre o assunto, mas isso é questão de silêncio, de inércia. Não é questão de neutralidade. Você, dentro da sua cabeça, você sabe muito bem se você concorda, se você discorda. Então, ponto. Você tem uma opinião, você tem uma posição, todo mundo tem uma posição sobre todos os tipos de assuntos, né, que se deparam na vida. Né? Isso é normal. Agora, tem situações que a gente coloca para fora, externaliza isso, e tem situações que não. Seja por medo, sei lá, por pressão, sei lá, seja por ser inconveniente, sei lá, por qualquer que seja o motivo, tem situações que a gente não fala, que a gente não externaliza, mas isso não é neutralidade, isso é silêncio. Uma coisa é silêncio, inércia, outra coisa é neutralidade, que não existe neutralidade. Todo mundo é a favor ou contra, seja qual for a situação, pessoa, objeto investigado no caso da pesquisa científica, a gente tem uma posição sobre ele. A gente conduziu a pesquisa, a gente tem uma posição sobre os resultados encontrados, sobre as conclusões, a gente tem uma posição, seja a favor, seja contra, convergente ou divergente daquilo que já foi encontrado. Tá? Agora, se essa pessoa não fala, é questão de silêncio ou inércia, não é questão de neutralidade. A autora afirma, assim, que é alicerçada na coleta ou na quantificação dos dados durante uma investigação, a pesquisa quantitativa tem como objetivo medir opiniões e informações fazendo uso de recursos da estatística, seus elementos de demonstração de porcentagem, a média e padrão. Tais dados serão apresentados em forma de tabelas, gráficos ou texto. O método quantitativo baseado no positivismo por muito tempo assegurou que a análise de resultados mensurados daria maior sustentabilidade às pesquisas, uma vez que se refutava resultados ambíguos, dando maior credibilidade às informações. Como afirma Criswell, 2007, página 89, em um projeto quantitativo, o problema é melhor trabalhado ao entender quais os fatores variáveis influenciam os resultados.
O positivismo é arrogante, viu? O positivismo que veio de... Quem foi? Deixa eu lembrar aqui. Não estou lembrando. Então, foi Conte. O positivismo que veio de Conte, muito arrogante. O positivismo prega, por exemplo, que a pesquisa ela é objetiva, 100% objetiva, portanto é irrefutável, que as pesquisas quantitativas são superiores às pesquisas qualitativas, que a área das ciências exatas é superior a quaisquer outras áreas de conhecimento, né? Enfim, que o conhecimento ele é irrefutável, que ele é acabado, que ele é pronto, que ele é perfeito. Então, tudo isso é arrogância, vaidade acadêmica, isso contradiz completamente, né, a realidade do conhecimento científico, que é um conhecimento que nunca que vai ser irrefutável, nunca vai ser inquestionável, sempre vai ser inacabado, imperfeito, por mais avançado que seja, não estou dizendo que não seja, por mais avançado, fidedigno que seja, sempre tem margem para ulteriores aprofundamentos científicos, teóricos, metodológicos e empíricos. Minay, 2009, página 22, cita que de fato há uma influência do positivismo nas pesquisas sociais, uma vez que pressupõe a utilização de conceitos matemáticos para explicar a realidade. A autora afirma ainda que a sua consequência é a apropriação da linguagem de variáveis para especificar atributos, né, e a qualidade do objeto de investigação. Nesta perspectiva, apresenta a figura 4, que enfatiza a interação da pesquisa quantitativa sobre a ótica do positivismo. Figura 4, influência do positivismo na pesquisa quantitativa. Positivismo não há ambiguidades. Realmente, prega-se isso, né? Não é que não há, na verdade há, mas o positivismo acha que é perfeito. Então, por isso ele fala que não existe contradição, não existe ambiguidade, não existe duplicação de conteúdo, não existe erro, não existe nada, né? Tudo é perfeito. Né? Tudo é objetivo, perfeito, pronto, acabado. Né? Métodos estatísticos, obtenção investigativa de dados correlacionados com análise comparativa, tendo os critérios experimentais como fonte de validação. É isso que o positivismo fala, por isso eu sou contra ele. Contra o positivismo. Não as pessoas, né, positivismo, mas enfim, mas essas pessoas positivismo, eu nem falo que pessoas são positivistas. Já percebo positivismo na pessoa, eu já pulo fora. Porque são pessoas arrogantes, são pessoas que acham que são deuses da temática, da ciência, né? São pessoas que acham que não tem mais nada para aprender. Tal como aponta o ilustrado anteriormente, as raízes da pesquisa quantitativa estão alicerçadas no pensamento positivista, o qual pressupõe o raciocínio dedutivo, a adoção de regras da lógica e o uso dos atributos quantificáveis. À vista disso, é possível atribuir as principais características da pesquisa quantitativa, quais sejam: foco em uma quantidade menor de conceitos, presença de ideias preconcebidas do modo como os conceitos estão relacionados, hipóteses, uso de preconceitos estruturados em instrumentos precisos e controlados de coleta de dados, ênfase na objetividade e análise de dados por meio de procedimentos estatísticos. Para Silva e Simon, 2005, a concepção da pesquisa quantitativa só terá significado mediante um problema com definições claras e objetivas e com informações teóricas e práticas tendo o objetivo do conhecimento como foco da pesquisa ou do estudo a ser dirigido. Portanto, só se faz pesquisa de natureza quantitativa quando se conhece as qualidades e se tem controle do que está sendo pesquisado. Assim sendo, ao propor uma pesquisa quantitativa, o pesquisador ou pesquisadora deve apresentar a razão do estudo com ênfase na identificação do objetivo do mesmo e na delimitação com grande clareza do quadro teórico, das hipóteses e do tipo de procedimentos para a coleta de dados. A pesquisa quantitativa possibilita ao pesquisador ou pesquisadora obter valores descritivos dos dados coletados que são alcançados por meio de análise e cálculos. Vale ressaltar que esse tipo de pesquisa demanda um conhecimento aprofundado, tanto de cálculo como do contexto em que os dados foram extraídos. A esse respeito, Gatti, 2004, página 68, afirma que a pesquisa quantitativa pressupõe um conhecimento, né, amplo e aprofundado da área em que os problemas estudados se situam. Pressupõe o domínio de teorizações e o conhecimento de seus contornos epistêmicos. Neste contexto, o autor ainda reverbera que tabela, né, indicadores ou testes de significância terão pouco valor científico se o pesquisador ou pesquisadora não apresentar esses resultados com amplo aprofundamento teórico. Esses construtos de Gatti, 2004, levam à reflexão de que dados quantitativos, mesmo que precisos, demandam interpretação e capacidade argumentativa para que tenham significado. Na perspectiva da pesquisa quantitativa, o pesquisador ou pesquisadora deve retirar do meio e dos sujeitos pesquisados dados que irão fundamentar suas observações. Para a coleta desses dados é importante o uso de técnicas fidedignas e que oportunizem informações precisas e sem duplicidade, sendo que os mais comuns são os questionários e a coleta de dados numéricos em documentos, além da realização de experimentos controlados. Conforme Knechel, 2014, os dados coletados e registrados de modo quantitativo são valores oriundos da observância de alguns ou de muitos elementos variáveis
de um determinado contexto, grupo social ou comunidade. Esse tipo de pesquisa tem sua aplicabilidade na realização de pesquisas de cunho social, econômico, político, mercadológico, administrativo e de comunicação. Portanto, é uma pesquisa de investigação empírica descritiva com a finalidade de descobrir e classificar a analogia entre as variáveis e as relações de causa e efeito entre diferentes fenômenos. Especificamente no campo da educação e das ciências sociais, após os resultados obtidos, cabe ao pesquisador ou pesquisadora fazer a triangulação desses resultados por meio do uso de métodos estatísticos voltados para análise, comparação e frequência. Há no meio acadêmico uma abordagem que sugere que pesquisas qualitativas e pesquisas quantitativas são incompatíveis, portanto, faz-se necessário considerar uma oposição entre ambas as abordagens. Contudo, é importante salientar que, quando bem aplicadas, tanto a pesquisa quantitativa quanto a qualitativa podem produzir resultados complementares, aliando teoria estatística com alta fidedignidade interpretativa e profundo conhecimento científico. Importa observar que, para o processo de investigação científica, o pesquisador, enquanto consumidor ou mesmo protagonista da pesquisa, não pode se restringir a interpretar os resultados obtidos de forma inflexível, mas fazer uso adequado das abordagens qualitativas e quantitativas, tendo em vista o que melhor se adequa ao objeto de estudo. Pesquisa qualitativa, quantitativa, qualiquant em educação, uma metodologia significativa. Usar nas metodologias, na pesquisa científica, a combinação de dados advindos de abordagens qualitativas e quantitativas pode ser muito importante para compreender eventos, fatos e processos, o que exige uma profunda análise e reflexão por parte do pesquisador ou pesquisadora. Este, além de seu papel de observador ou observadora, vê-se instigado a buscar procedimentos de coleta de dados que possam correlacionar as suas experiências à teoria que embasará suas observações, atendo-se à forma de apresentar os dados obtidos. Por conseguinte, verifica-se a possibilidade de correlação entre as duas abordagens. Esse viés metodológico de pesquisa denomina-se método misto ou qualiquant. A abordagem de pesquisa quali-quantitativa, conforme apresentado por Knechtel, 2014, página 106, interpreta as informações quantitativas por meio de símbolos numéricos e os dados qualitativos mediante a observação, a interação participativa e a interpretação do discurso do sujeito, semântica. Gatt, 2004, aponta que pesquisas qualitativas e quantitativas não são postas e antagônicas, ao contrário, são complementares e oportunizam compreender melhor os fenômenos investigados. Sobre este contexto, Gatt, 2004, página 21, ainda assevera que o universo da produção humana, que pode ser resumido no mundo das relações, das representações e da intencionalidade, e é objeto da pesquisa qualitativa e dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores quantitativos. Diante disto, é importante compreender que todo dado quantitativo vem atrelado a uma descrição e ilustração do mesmo, ao ponto que, nas pesquisas qualitativas, oportunizam analisar a frequência dos fenômenos observados, categorizando-os. Nessa perspectiva, constata-se que a diferença entre as duas abordagens é de essência e não de hierarquia, conforme declara Minayo, 2009. De acordo com o autor, a abordagem quantitativa trabalha com estatística de modo a criar modelos abstratos ou descrever fenômenos que são regulares, recorrentes e externos ao sujeito. A abordagem qualitativa, por sua vez, dedica-se aos significados, aspirações, crenças, valores e atitudes. Assim, o objeto da pesquisa qualitativa dificilmente poderá ser quantificado. Isso não quer dizer, entretanto, que a abordagem quantitativa e hierarquicamente superior à qualitativa, por oferecer dados objetivos científicos. Então, não existe superioridade entre pesquisa quantitativa em relação à qualitativa, como prega o positivismo. Não existe. Qual e quais se complementam, o subjetivo e objetivo estão em todas as pesquisas. Não existe nada irrefutável. A subjetividade das pesquisas qualitativas, que é o foco delas, ela tem muito a beneficiar, contribuir, gerar de proveito para a objetividade das pesquisas quantitativas. Isso posto, Minayo, 2009, assegura que há uma relação fértil e frutuosa entre abordagens quantitativas e qualitativas que devem ser vistas em oposição complementar. Em educação, especificamente, a pesquisa quali-quant possibilita descrever os fenômenos observados pelo pesquisador ou pesquisadora, assim como fundamentar essas visões por meio de evidências. Criswell, 2007, página 4, reitera que um estudo tende a ser mais qualitativo do que quantitativo ou vice-versa. A pesquisa de métodos mistos se encontra no meio desse contínuo,
porque incorpora elementos de ambas abordagens, qualitativa e quantitativa. E esse é o cara, para falar de métodos mistos de investigações científicas, esse é o cara. 43 anos dedicado à investigação de métodos mistos. É importante salientar que, embora metodologicamente diferentes, as pesquisas qualitativas e quantitativas têm a mesma avaliação científica. Frick, 2004, salienta que as convergências dessas abordagens oportunizam credibilidade aos resultados, uma vez que, além do vasto embasamento teórico e descritivo, os dados estatísticos irão validar as observações ao mesmo tempo em que fundamentará as informações adquiridas. Assim sendo, é preciso desconsiderar o caráter opositor das pesquisas qualitativas e quantitativas e, sim, agregar e associá-las na construção do conhecimento científico e na ampliação da informação com vistas à integração e cooperação metodológica, como apresenta a figura 5 abaixo. Figura 5. Integração e cooperação da pesquisa mista. Enfoque da pesquisa. A qualitativa, conduzida em ambientes naturais, analisa múltiplas realidades subjetivas, não possui essência linear e indutiva, benefícios, profundidade, significados, riqueza interpretativa e contextualiza o fenômeno. Adendo ali que pode ser utilizada a indução, dedução e abdução na qualitativa também. Quantitativa, qual e quant, a mista, né? Combina os enfoques qualitativos e quantitativos, uma vez que usa a contextualização dos fenômenos ainda precisando dos resultados. Correto? Quantitativo, utiliza a estatística, testa os fenômenos, dedutivo e comprobatório, pode ser também indutivo ou abdutivo. Benefício, analisa a realidade objetiva, precisão, previsão, ok. Embora focado na objetividade, existe um ar de subjetividade na pesquisa quantitativa. Embora focado na subjetividade, existe um ar de objetividade na qualitativa. Essa integração pode ser observada na adoção dos instrumentos de coleta de dados, que tanto nas pesquisas qualitativas quanto nas quantitativas são paralelos, observações, entrevistas, questionários, análise documental, e o que os modifica é o tratamento e a análise do material coletado. Nesse sentido, Marconi e Nakatsu, 2003, reverberam que o papel estatístico será a descrição quantitativa da sociedade, especificando suas características. A importância dos atributos quantificáveis nesse contexto é contribuir para o melhor entendimento e análise de uma realidade. Gatti sustenta que o uso das pesquisas qualitativas demanda reflexão quanto à viabilidade e os objetivos que se pretende alcançar com essa escolha metodológica. O que de fato torna-se fundamental no uso dessa abordagem é buscar a articulação e cooperação, superando limites em busca da construção do conhecimento científico. Nessa perspectiva, fica evidente no que tange à pesquisa em ciências sociais e em especial na educação, que se trata de uma nova concepção metodológica, que não implica em incluir ou excluir determinada abordagem, mas sim utilizar ambas como premissa para conquistar um conhecimento cientificamente embasado na descrição e qualificação dos fenômenos investigados. Considerações finais. Compreender a importância das pesquisas para a construção do conhecimento científico sobre diferentes cenários é saber que a informação pode ser vivenciada nos mais diferentes segmentos da sociedade como tal, advém inicialmente de uma problemática que precisa, por parte do pesquisador ou pesquisadora, ser observada, vivenciada, embasada e refletida para assim tornar-se referencial teórico. Primeiramente, vale ressaltar que há diversas fontes ou métodos norteadores para o embasamento de um trabalho científico. À vista disto, é possível empregar abordagens como a quantitativa, qualitativa ou qualiquante. Sendo assim, ciente desses meios, o pesquisador ou pesquisadora adotará aquele ou aqueles métodos que alicerçarão seus fundamentos e argumentos descritos e defendidos de acordo com problemas, objetivos e os procedimentos de pesquisa. Nesse sentido, o pesquisador, na anuência metodológica norteadora do trabalho de pesquisa, buscará conteúdos e dados por via dos artifícios que a fonte o proporcionará, podendo abranger numa macrointerpretação a pluralidade desses métodos supramencionados. O trabalho científico, assim, poderá engajar escopos quantitativos, qualitativos ou quali-quantitativos, com descrições exploratórias e de caráter explicativo, tendo como argumento as teorias já existentes oriundas de assertivas científicas de determinado campo de pesquisa. Numa análise sucinta, a pesquisa qualitativa é uma metodologia de caráter exploratório e seu foco está no caráter subjetivo do objeto analisado e dá por meio do estudo das particularidades e experiências individuais ou em grupo do pesquisador e seus pesquisados. Os resultados não contabilizados em números exatos e a coleta de dados se dão de diferentes maneiras, como investigação grupal, entrevistas individuais, reivindicações sociais, educacionais, etc.
A pesquisa quantitativa, como o próprio nome sugere, trata-se de uma vertente objetiva ou experimentalista, visto que apresenta dados analisados por técnicas estatísticas, trazendo-os a uma estrutura rígida e fixa na elaboração de uma pesquisa, validando o conhecimento científico por meio de resultados alcançados através de métodos e da teoria que irão embasar futuras discussões sobre o tema. No presente trabalho, refletiu-se também sobre o uso das pesquisas qualitativas e quantitativas de modo integrado com as denominadas pesquisas mistas ou quali-quant. Esta abordagem deve estar ancorada a objetivos bem definidos, com princípios pragmáticos e reflexivos, onde a investigação valoriza os procedimentos de ambas em uma relação lógica para a definição de critérios precisos. Ao se pensar na pesquisa em educação, a abordagem qualitativa tem sido mais utilizada devido à sua natureza e características específicas. Isso porque, ao analisar o processo educativo, por exemplo, o pesquisador ou pesquisadora se vale do ambiente natural como fonte de dados, sendo ele próprio um instrumento-chave na pesquisa. Assim, ele não está limitado aos resultados da pesquisa, mas participa do processo como um todo, de forma a analisar os dados e buscar o significado que os sujeitos dão para as suas vivências. Isso não quer dizer, entretanto, que a abordagem quantitativa não possa ser utilizada na pesquisa social. Apesar de ser mais complexo traduzir em números o objeto da pesquisa em educação, a abordagem quantitativa pode oferecer dados complementares que possibilitarão aprofundar e enriquecer o estudo. Por fim, cabe enfatizar que a pesquisa científica não se resume na escolha de uma ou outra abordagem de maneira absoluta ou excludente, sendo necessário compreender que pesquisas qualitativas e quantitativas, embora com características e finalidades opostas, favorecem e ampliam o conhecimento científico com fidedignidade e aplicabilidade em qualquer campo, especialmente na educação. Há que se ter em mente que, em muitos casos, a totalidade não será possível de ser atingida apenas por um tipo de pesquisa, mas que cada uma ou as duas em integração podem oportunizar a reflexão, do pesquisador, pesquisadora e o avanço do conhecimento científico. Esta pesquisa ela mostrou a complementaridade, os auxílios, os benefícios que existem na integração, na articulação entre pesquisas quali e quant. As pesquisas quantitativas, por conta da sua precisão, por conta da sua objetividade, por conta da sua densidade analítica, e também por conta da sua generalização dos resultados, elas cumprem esse objetivo maior e muito mais amplo do que a pesquisa qualitativa no caso das massas. Você está investigando um objeto. Na qualitativa, você pode explorar mais, você pode se aprofundar mais em indivíduos, em pessoas. Se você está investigando alunos, alunas, professores, equipe pedagógica, você pode aprofundar mais em determinado perfil do aluno, da aluna, nas necessidades daquele aluno, daquela aluna, ou daquela turma, daquela escola. Você pode se aprofundar mais, trabalhar mais. Você pode conhecer de uma forma mais profunda, até para compreender melhor os problemas enfrentados, os conflitos enfrentados e resolver esses problemas. É até melhor trabalhar com grupos pequenos, para você poder se concentrar mais nessas pesquisas. Então, quanto as pesquisas qualitativas são úteis para mim e para a sua prática docente. Nós conhecendo o perfil de cada aluno em profundidade, da turma como um todo, da equipe pedagógica, conseguimos traçar melhor os problemas enfrentados, propor soluções, implementar soluções de uma forma muito mais eficiente, eficaz, efetiva. Já agora, quando se trata de massas, vamos pensar em massas de turmas, massas de escolas, aí já a pesquisa qualitativa já não é o caminho mais adequado, é o quantitativo. Por quê? Para buscar a generalização, buscar quantificação, variáveis numéricas, variáveis quantificáveis, buscar análise estatística, buscar generalizar. O que vale para esse grupo de alunos vale para outros grupos com perfil semelhante. O que vale para essa turma vale para outras turmas semelhantes. O que vale para essa escola vale para outras escolas em situação semelhante, análoga, equivalente, de outras regiões geográficas do estado de São Paulo, de outras regiões geográficas do estado brasileiro, de outras regiões geográficas do mundo. Será que o que vale aqui no estado de São Paulo vale para as escolas mineiras, vale para as escolas cariocas, para as escolas nordestinas, para as escolas amazonenses? Será que o que vale para as escolas brasileiras vale para as escolas americanas, para as escolas canadenses, para as escolas mexicanas, as escolas europeias, as escolas africanas? Então depende. Então, quer dizer, mas no caso das pesquisas envolvendo massas, as pesquisas quantitativas que foram feitas para isso, para generalizar os resultados. No caso para esse aprofundamento em casos particulares, é o caso das pesquisas qualitativas. Mas tanto para se conhecer profundamente casos particulares, ou para conhecer as massas, generalizando os resultados,
A qual e quant elas são complementares, são auxiliares, uma trabalha junto com a outra, né? Não é útil você conhecer apenas o seu perfil de alunado como se só isso fosse relevante. Tudo bem, você pode fazer pesquisa científica para eles, nas reuniões reflexivas, você leva pesquisas já conduzidas, né, com soluções já propostas, tenta implementar, busca soluções, né? Essa experiência de você participar dessas reuniões, levar problemas, propor soluções, implementar soluções, isso é útil, relevante para se tornar artigo científico, para ser publicado, principalmente de open access, né, acesso aberto para que todos os outros leitores, pesquisadores possam ter acesso, né, a comunidade, né, de professores e professores, pesquisadores e professores tenham acesso, né, e saibam como que esses problemas foram resolvidos e repliquem isso para que também possam resolver esses problemas nas suas respectivas escolas, seu meio laboral, universidades, comunidades, né. Uma vez feito isso, você está contribuindo com base na solução dos problemas particulares enfrentados, né, nas suas turmas, na sua escola, universidade, etc., para que outras escolas e universidades também resolvam esses mesmos problemas. E isso você retrata na pesquisa científica, quanto mais detalhado você for, né, tanto na introdução, fundamentação teórica, fundamentação metodológica, fundamentação empírica, resultados, discussão, conclusões, quanto mais detalhado, claro, objetivo você for, né, na sua pesquisa, melhor beneficiado, menos difícil ou mais fácil vai ficar para que outros professores, outros profissionais da sua área, da minha área, possam replicar e alcançar os mesmos benefícios que alcançamos, né, por meio da nossa atuação docente, atuação em pesquisa, por meio da nossa prática laboral, né? E agora, quando você quer ajudar massas, né, aí é por meio de pesquisa quantitativa. Se você quer compreender, né, as massas, né, se você quer ter dados generalizáveis, né, resultados generalizáveis, conclusões generalizáveis, aí é preciso ter uma amostra que represente a população. No caso, é necessário ter uma quantidade de escolas, uma quantidade de alunos ou de professores em cada uma delas, que retrate um conjunto populacional de escolas, né, de uma determinada região, seja escolas públicas, né, escolas municipais, né, da sua cidade ou região, escolas, né, estaduais da sua cidade ou região, seja escolas particulares da sua cidade ou região, universidades da sua cidade ou região, para que você possa caracterizar de uma forma generalizável, né, você possa caracterizar de forma genérica, generalizável esses resultados e conclusões para você beneficiar as massas, né? E por meio das pesquisas quantitativas é que é feito isso. Então, traçado o seu objetivo, você quer beneficiar a sua escola apenas, a sua turma apenas, né, a sua comunidade, o seu bairro apenas, todas as escolas do seu bairro, as escolas do seu município, do seu estado, enfim, qual que é a sua experiência em pesquisa científica? Caso você esteja começando a fazer pesquisa científica, o ideal é começar pela sua turma. Começa pelos seus alunos e alunas. Uma vez que você fez pesquisa científica, compreendeu bem os seus alunos, beneficiou os seus alunos e alunas, tenta fazer isso para a sua escola. Ajuda os seus colegas, professores e professores a fazer pesquisas também, produzir pesquisas, levar os resultados dessas pesquisas para essas reuniões reflexivas, que utilizando a pesquisa científica para a formação docente, para a formação docente, para a equipe pedagógica, para a sua escola, etc. Aí vocês querem ajudar outras escolas, então façam reuniões, de repente, interescolares, né, interuniversitárias, por que não, interinstitucionais, e façam essas pesquisas interinstitucionais para que uma escola ajude a outra, né, as escolas, né, se ajudem umas às outras, as universidades se ajudem umas às outras, beneficiem os bairros, né, o município, né, os municípios do entorno, a região, né, o estado, e assim vai. Né, os grupos de pesquisa internacionais, por exemplo, a comunidade científica Aliança Sapiente que eu coordeno tem professores do Brasil e do mundo todo. Tem pesquisadores do Brasil e do mundo todo. As pesquisas que conduzimos, realizamos, né, produzimos, beneficia muitas comunidades escolares e universitárias no Brasil e mundo, né? Quando a gente vê aquele número de citações, recomendações, leituras, não é simplesmente pessoas ali que estão gastando tempo, jogando tempo fora, ali clicando e lendo, não. São pessoas que gostaram dos resultados, como que foram conduzidas as pesquisas, como que foram propostas as soluções, como que problemas foram solucionados dentro de escolas, universidades, empresas, na sociedade, estão replicando, né, estão vendo que os resultados estão sendo benéficos e por isso estão recomendando, estão citando, estão lendo, estão, né, divulgando, disseminando, né, estão falando muito bem da comunidade científica Aliança Sapiente e do seu coordenador, que no caso, né, sou eu, né, que coordeno essa comunidade com muita alegria, muito orgulho, há quase um ano, e é com muita alegria, muito orgulho que gravo aqui para você, com satisfação, a aula de número 33, mostrando que como as pesquisas quantitativas e qualitativas
elas se complementam na nossa formação docente, nas práticas reflexivas que fazemos sobre a comunidade, né, do nosso alunado, nossas equipes, né, de trabalho, né, voltados para o processo de ensino-aprendizagem eficiente, eficaz, né, efetivo, inovador, empreendedor. Quaisquer dúvidas, meu aluno, minha aluna, por favor, envie para o meu e-mail, envie por WhatsApp, faça encontros presenciais comigo, caso você tenha a possibilidade de deslocamento até a região de São Carlos, onde eu resido. Caso não seja possível, que marque encontros virtuais à vontade pelo Meet.